Nesse vídeo eu quero trazer para você os 5 fundos imobiliários mais seguros para se investir hoje. E quando eu falo em segurança, não necessariamente eu estou falando daqueles que mais te pagarão rendimentos e não necessariamente também eu estou falando daqueles que possuem o maior nível de rentabilidade, porque existe aquele tripézinho. Que tripé? Segurança, barra risco, rentabilidade e também liquidez. Aqui nesse vídeo eu estou trazendo fundos imobiliários em que eu vou unir, tentar equilibrar tanto risco e segurança quanto retornos. Se você quer tranquilidade, que é o propósito aqui desse vídeo, são esses os fundos imobiliários. E aqui com foco no tipo tijolo. Porquanto, fundo de papel, na verdade, não traz aquela ideia de você investir em imóveis para recebimento de aluguéis. Não. É outra história, financiamento de dívida. Não estou aqui falando mal dos fundos de papel. Só que na prática é uma forma de você se expor à renda fixa de maneira mais diversificada, de maneira mais inteligente do que simplesmente comprar CRI, CRA, ou no caso de FIINFRA, as debêntures. Mas eu vou deixar isso aqui de lado. Então o foco são fundos mesmo, de tijolo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E aqui no nosso vídeo eu vou trazer do fundo menos barato para o mais barato, de acordo com a renda projetada ou o dividend yield. E começando a nossa lista, temos aqui o KNR11, que é gerido pela Quineia, é um fundo imobiliário já bastante antigo, então existe um histórico. O fato de um fundo deter um histórico mais longo num mercado relativamente precoce, a gente está falando de um mercado recente, o mercado de fundos imobiliários. Se a gente já tem um bom histórico aí, 10 anos pelo menos, a gente está falando de um fundo que já se provou no tempo e que nesse período conseguiu pelo menos competir com o CDI, que a gente sabe que é difícil de vencer em determinadas janelas de tempo aqui no país. E a ideia aqui de segurança tá tanto no histórico mais longo, quanto no nível de alavancagem financeira. Como assim no nível de alavancagem financeira? Os fundos imobiliários, por mais que tecnicamente eles não tomem dívida, na prática eles tomam dívida sim. Eles securitizam dívida. Então eles na prática possuem uma dívida. Você precisa entender isso. Os fundos imobiliários possuem dívida. Contudo, a dívida nos fundos imobiliários, ao contrário das empresas, não produz nenhum benefício para você, cotista. Nenhum. Pô, Luan, então por que os gestores fazem isso? Porque você coloca mais dinheiro no fundo para tentar movimentos de aquisições estratégicas. Eu faço uma aquisição estratégica visando adicionar mais valor para o fundo. Mas eu poderia simplesmente pegar capital do cotista para isso. Na dívida eu tenho um custo, e esse custo só me adiciona risco à medida em que eu não consigo assegurar necessariamente um retorno acima desse custo, ainda mais no Brasil, onde a dívida tem taxas aí bastante elevadas historicamente. E para além disso, o que é mais importante, a dívida no fundo imobiliário ela não pode ser abatida do imposto a pagar. Nas empresas, o imposto é reduzido. A base de cálculo da tributação sobre o lucro é reduzida. Nos fundos imobiliários, por conta da sua estrutura como fundo, isso não é admissível. Então, na prática, a dívida não te traz nenhum benefício fiscal, só adiciona de fato risco para o fundo. Razão pela qual a ideia é a gente focar naqueles fundos com o menor nível de alavancagem financeira possível. Porque existem outros fundos aqui, eu só estou trazendo 5, que são de alta qualidade, mas o nível de alavancagem financeira ultrapassa o critério que adotamos aqui, que foi um critério de alavancagem financeira de até 12%. 12%, Luan, mas o que significa esse 12%? Simples. Sobre o KNRI, eu já te trouxe em outro vídeo como que você calcula sozinho o nível de alavancagem financeira de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário de tijolo, a maior parte do patrimônio dele está onde? Em imóveis. Ele tem o caixa, tem os imóveis, eventualmente ele pode ter cotas de outros fundos imobiliários, mas o grosso do patrimônio precisa estar onde? Em imóveis físicos, afinal de contas, você está investindo nesse fundo visando o recebimento de aluguéis. E como que você faz esse cálculo? Sozinho. Você vai chegar a esse indicador aqui. E aqui eu estou pegando dados do KNRI, como a gente já fez no vídeo anterior, mas só recapitulando. Você vai calcular o LTV, que não é o LTV do marketing digital ou do marketing no geral. Aqui é o Loan to Value. Aqui é um cálculo que é basicamente essa razão aqui, ó, o passivo total lá do balanço do fundo imobiliário em face do ativo total do fundo imobiliário. E aqui a gente chegou num percentual de 7,77% quanto ao KNRI. E de onde que a gente tirou essas informações aqui? Que basicamente a gente chegou num total de passivos
de 425 milhões de reais, mas fizemos aqui ajustes retirando os rendimentos a distribuir, que não é de fato dívida, tem nada de dívida aqui, é só o rendimento que está voltando para o cotista, não é uma dívida. Aqui é remuneração sobre o capital próprio. E a taxa de administração a pagar, que é basicamente uma despesa do fundo, né? É a despesa que remunera a gestão. Então a gente retirou isso aí para fazer o ajuste e chegamos a um passivo de fato de 390 milhões. E aí, a partir disso, o que a gente fez aqui? A gente pegou o valor do ativo total, que reúne o conjunto dos imóveis e outros ativos, que no caso do KNRI dá pouco mais de 5 bilhões. Então você compara o nível de efetivamente passivo, dívida no caso, contra os ativos. E você chega numa relação, como eu já mostrei, de 7,77%. Portanto, abaixo dos 12% que a gente colocou como critério aqui para eleger os fundos mais seguros. E de onde que eu tirei essas informações? Aqui no Investidor 10, você tem aqui esse documento com facilidade. Você abre aqui o Investidor 10, coloca Ctrl F e aí você vai fazer o seguinte: informe mensal. E aí você vai pegar o último informe. Você vai abrir esse informe. E aqui embaixo estão os dados do ativo e logo abaixo aqui os dados do passivo. É só fazer exatamente isso que a gente fez. E nós faremos com todos os fundos dessa lista. Sendo que, apesar de o KNRI ser um fundo híbrido, em que grande parte da receita depende de lajes corporativas, o segmento de lajes continua numa certa crise, ainda assim a taxa de vacância física desse fundo, você pode notar, fica aqui abaixo de 5%, o que é bem positivo, mostrando que a gestão consegue aí equilibrar bem esse cenário de dificuldade no setor de lajes. E aqui, por que o KNRI ele seria o mais caro da nossa lista? Porque eu não estou considerando simplesmente PVP, que na verdade menos importa, importa muito mais em fundos de papel. Eu estou considerando o nível de renda que esse fundo vai me produzir e não simplesmente o dividend yield passado. A gente tem que tentar ali fazer uma projeção. Qual seria o dividend yield de KNRI se eu comprasse hoje a R$ 150 a cota, o dividend yield que eu teria para a minha carteira pessoal. Então é com base nisso que a gente definiu. E também critério de liquidez. Ao final desse vídeo, eu vou trazer um bônus, que é um fundo imobiliário de alta qualidade, pouco conhecido, mas que tem uma baixa liquidez. Mas eu vou te mostrar na sequência. Por ter baixa liquidez, aí você já relativiza o critério de segurança. Mas é um fundo que vale a pena estar no radar ou eventualmente num percentual muito pequeno num portfólio de investimentos. Eu vou tratar na sequência. E como que eu projeto essa renda aqui? Uma maneira simples de você fazer isso é o seguinte: você vai olhar para o histórico de proventos desse ano, ou seja, o que o fundo vem pagando mensalmente, e faz uma projeção anual. Você pode fazer isso. Sendo que, apenas para comprovar o longo histórico do KNRI, veja que você tem um histórico de cotação aqui no Investidor 10 desde 2013. Então é um fundo que tem mais de 10 anos de existência, ou seja, histórico longo de atividade. E nessa janela de 10 anos, comparando-se com o CDI e o IFIX, o KNRI venceu. E se a gente puxar um pouquinho no tempo até abril, quando teve uma alta do mercado, estava vencendo. Então, um fundo que já se provou no tempo e em diversas oportunidades venceu esses indicadores, tá? Na maior parte desse período de 10 anos conseguiu vencer esses indicadores. Portanto, é um fundo que gera alfa. O que é o alfa? O retorno excedente aos índices de referência, IFIX e CDI. E aqui você vai no histórico de dividendos, que tecnicamente a gente chama de rendimento, porque o dividendo seria de ação, mas independentemente disso, você pode chamar aí genericamente ou de forma não técnica de dividendo. O ponto é, quanto que o fundo está distribuindo? 1,10 por cota, né? Em janeiro produziu 0,88. Então o que eu vou fazer aqui? 1,10 vezes 11 meses, 12, mais o 0,88, 12,98. Praticamente R$ 13 por ano é o que você pode esperar comprando o KNRI hoje. E aí, se eu dividir esse número por 149,50, supondo que eu estivesse comprando a cota hoje. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Qualquer tipo de construção de portfólio precisa passar por uma análise do seu perfil de risco, das suas necessidades, do seu horizonte temporal e outros fatores. Algo que eu só consigo fazer numa consultoria de investimento. Eu atuo como consultor de investimento. Se você tiver interesse na construção de uma carteira de investimentos, não só em fundos imobiliários, também poderia ser, eu te convido a solicitar um orçamento da nossa consultoria aqui na descrição. Pois bem, dito isso, qual seria o dividend yield aqui
que eu poderia esperar? 8,68, né? 8,68. Pode parecer pouco num primeiro momento, mas saiba você que quando a taxa de juros no país fica mais razoável, 8, 9%, esse yield aqui, ele aperta, ele vai para 6%. E, para que isso aconteça, as cotas se valorizam, então você tem ganho de capital. É o que aconteceu no KNRI, eu vou reforçar isso aqui, esse yield que fica mais próximo do que você conseguiria com imóveis físicos alugados, no mercado físico, digamos assim, de imóveis ou mercado real. No mercado financeiro você consegue hoje esse nível de renda. E aí você pode vir aqui, ó, no histórico de indicadores fundamentalistas do Investidor 10, e eu vou pegar para você qual foi o nível de dividend yield desse fundo em 2021, 6%. Vou puxar um período mais longo, ó, 4,85, 5,55 e aqui 5%, ou seja, até abaixo dos 6% que eu falei para você, o PVP estava em 1,31. Ou seja, o fundo negociava com mais de 30% sobre o valor patrimonial da cota. Seria o equivalente a fazer o seguinte hoje, né? Hoje ele está custando R$ 149,50, o valor patrimonial está em 163. Então, seria o equivalente a eu pegar esse 163 e multiplicar por 30. Ou seja, seria o mesmo que eu comprar, olha que doideira, o mercado estava pagando isso em 2019. Comprar KNRI 11 a R$ 211, porque o mercado estava satisfeito com uma renda de 5,55% ao ano. São os ciclos econômicos. Portanto, entenda que hoje, na verdade, essa renda de 8 a 9% é uma renda atrativa, por mais que você não considere assim. É uma renda que, isenta de imposto de renda, fica acima do juro real hoje da NTN-B, que está pagando 8,3% ao ano. Sendo assim, como eu falei, nossa, não é um super retorno, mas é um retorno legal, dado o nível de risco desse tipo de fundo. E antes de continuar aqui com o nosso quarto fundo, eu quero te dar um recado aqui da nossa parceira do canal, que é a EQI Investimentos, uma corretora segura do grupo BTG Pactual. Tem aqui uma área de investimentos muito tranquila de entender. E por aqui você pode investir em fundos imobiliários. Então aqui é um local recomendável para investir em fundos imobiliários aqui no país. Sendo assim, conheça a EQI, abra sua conta, testa lá, vê se faz sentido. Aqui você também pode fazer aluguel de fundos imobiliários, de ações. Você tem liberdade aqui para as mais diversas ferramentas. É uma ferramenta bem completa que a gente tem aqui na EQI Investimentos, que vem recebendo diversas premiações quanto à qualidade do seu atendimento. O link está na descrição e tem QR Code na tela. Indo agora para o nosso quarto fundo imobiliário, temos o famoso HGLG11, que agora é gerido pela Pátria, que adquiriu uma série de fundos imobiliários. A gente passou por um movimento no mercado de fundos imobiliários, movimento de consolidação, porque o mercado entrou num boom e aí começou o surgimento de diversos fundos imobiliários, diversas ofertas. Sem histórico, o pessoal ia entrando em ofertas, comprando fundos imobiliários com baixo histórico de atividade. E aí começou uma fragmentação. Muitos fundos não conseguiram se sustentar, especialmente depois que a taxa Selic disparou. E aí o que acabou acontecendo? Gestoras grandes, como a Pátria, começaram a comprar outros fundos imobiliários e agora conseguiu realizar um movimento de consolidação. Pois bem, HGLG. No caso do HGLG, a gente vai notar também um histórico muito longo. Olha, eu tenho um histórico aqui, ó, também de 2013, de muita geração de valor. Vou até te mostrar aqui, nos últimos 10 anos, olha o nível de geração de valor do HGLG, muito acima dos demais indicadores do mercado. É claro que o fato de ter havido a mudança de gestão pode fazer com que esse retorno histórico não se concretize. Isso pode acontecer, mas o fato é que o histórico existe. E eu só consigo tomar decisões com base no histórico. E, pensando também em segurança, a gente falou do quê? De alavancagem. O HGLG, eu vou mostrar aqui para você que ele supera o nível de alavancagem de 12% que a gente colocou como critério. De novo, o que a gente faz para ver? Informe mensal. Vou colocar aqui o informe mensal. Ó, o ativo total é 8,8 bilhão de reais. E qual que é o passivo? O passivo está aqui, ó, 1 bilhão 298 mil reais. No final, com os ajustes que nós fazemos, chegamos aqui a 1 bilhão 244. Então a gente pega aqui a informação. Só repetindo, nos próximos a gente não vai ficar passando por isso, só para você consolidar como é que faz. Vai pegar aqui a informação do ativo e vai comparar com esse passivo. Alavancagem de 14%. Aí você poderia me contrapor, você falou só 12%. Então, acontece que há uma expectativa
de que essa alavancagem caia após a consolidação do HGLG com diversos outros fundos. É isso que a gente pode esperar, LVBI especialmente. Então a gente pode esperar isso, que fique abaixo de 12%. Por isso que eu coloquei ele na lista. E qual seria a renda hoje esperada para ele? De novo, você vai olhar aqui para o histórico de rendimento. Lembrando que aqui eu coloquei o critério de 12%, mas uma alavancagem de até 15 ainda não te traz tanta preocupação. Só que quando a alavancagem supera 12, você já começa a ter uma perspectiva de redução da sua renda para pagamento de juros, o que é negativo. E de novo, a dívida no fundo imobiliário tecnicamente não gera nenhum benefício para o cotista. E aqui no caso, olha só, está pagando 1,10, né? De maneira uniforme já há algum tempo. Então, no final das contas, a gente está falando de 1,10 vezes 12, 13,20. Hoje a cota custa 150. Se eu dividir por 150, eu estou falando de um yield de 8,8. Muito aproximado do KNRI de 8,6, 8,7. Então, ele é um pouco mais barato desse ponto de vista que o KNRI. E eu nem entrei no mérito do PVP. A gente viu que o PVP do HGLG é 0,91, o outro está 0,92, quase nenhuma diferença. O grande ponto é o nível de renda que você vai ganhar, que é o mais importante nos fundos imobiliários, que são ativos para geração de renda. O terceiro ativo da nossa lista é o BTLG11. Alta liquidez, né? Negociando aí 11 milhões de reais por dia. Histórico também longo de atividade, né? A gente tem aí um histórico bem longo, ó, 2011, isso é muito positivo. Nos últimos 10 anos também entregou bastante valor, veja só, 300% em 10 anos, é muita rentabilidade pensando em fundos imobiliários. E no caso do BTLG, alavancagem inferior a 3%. Muito tranquila, pegando-se aqui o histórico de rendimentos, pagando 81 centavos por mês, né? E até majorou, olha só, poucos fundos conseguem majorar pagamento desse jeito. Então, vou colocar aí uma média de 80 centavos vezes 12, 9,60 por ano. Você pode esperar então no BTLG11 e você divide por 102,25, que é o preço atual. Você tem 9,38% de dividend yield. E aqui, de novo, ó, ele é mais barato, mas negociando o valor patrimonial da cota. Mas isso, de novo, não importa, ou importa pouco em se tratando de fundos de tijolo. E destaco o seguinte, a gente tem outro fundo também logístico, tá? Porque HGLG e BTLG são dois fundos logísticos. A gente tem o BRCO, o Bresco Logística, também de alta qualidade. Contudo, o nível de alavancagem financeira desse fundo aqui supera o nosso critério. Por isso que ele ficou de fora, mas também um ativo de qualidade. Indo agora para um dos melhores fundos da Bolsa de Valores, fundos imobiliários, HGRU11, que até está negociando com um pouco de ágio, só que o nível de renda tende a ser interessante. É um fundo com histórico um pouco menor, mas ainda assim longo, de quase 10 anos. Em termos de geração de valor, mesmo nos últimos 5 anos, foi capaz de vencer o CDI, como você pode perceber, 80% contra 75% de CDI. Rendimento vem pagando 95 centavos por mês, mas pode pagar um grande provento no final do ano, nem vou considerar isso aqui. A gente está falando de 11,40, só que olha só, 11,40 você voltaria no tempo, que é improvável, tá? O fundo está conseguindo aumentar o seu rendimento, mas supondo que fosse 11,40, não vai ser mais do que isso. Se você dividir por 130, dá um yield de 8,76, aí ficaria lá na casa do KNRI, mas a verdade é que ele vai conseguir pagar algo próximo de 12, e aí isso faz com que o fundo tenha um dividend yield superior a 9%. E a alavancagem dele, de maneira bem rápida, ó, vou trazer até uma heurística aqui para você, para não precisar ficar calculando. Tá vendo aqui, ó, patrimônio líquido, quase 3 bilhões, ativo, 352. Então, assim, você tem aqui uma diferença entre patrimônio líquido e ativo de praticamente 350 e poucos milhões. Quanto você tem aqui embaixo, ó? Você vai aqui de rendimentos a distribuir e taxa de administração, 23 milhões mais ou menos. Ou seja, tudo por aproximação. Então, 995 mais 23 milhões, dá ali os 3 bilhões de reais. Então, o que eu tenho? Ó, uns 350, né? Coisa rápida, para a gente já ver se passa o nosso critério. Uns 350 então de dívida de fato. Então é o que? 350 sobre 3,352. 3,3 bilhões de reais de ativo. 10%. Então o meu nível de alavancagem financeira no HGRU é de 10%, tornando ele um fundo seguro também de se investir desse ponto de vista. Por último, temos o PMLL11, que é um fundo imobiliário que eu tenho um pouco na minha carteira. Tá tudo na área de membros. E ele é um fundo que aparentemente é subestimado pelo mercado financeiro. Inclusive, negocia hoje com o menor patamar de PVP. Tem um histórico de atividade aí também desde pelo menos 2017. Já tem um histórico um pouco mais longo. Existem fundos com
com histórico mais longo? Existem. Por exemplo, o HGBS, que inclusive eu entendo que ele é capaz até de eventualmente produzir mais retorno a longo prazo. Contudo, o HGBS está com uma alavancagem financeira de 20%, o que faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de cautela com ele. O PMLL tem uma alavancagem consideravelmente inferior. Você tem também o XPML, que tem excelentes ativos, mas a gestão já deu aí recentemente um certo deslize com a alavancagem, então isso aí também faz com que nós tenhamos que ser mais cautelosos com esse fundo. Temos ainda o ALZR11, uma outra palhinha aqui para você, mas ele está com uma alavancagem um pouco mais alta, mas é um fundo aí que historicamente tem produzido bons retornos. E o mais alavancado de todos, né? O TRXF11, que tem um dos maiores, entre aspas, ROIs do mercado de fundos imobiliários, mas o seu nível de alavancagem financeira é complicado. E sobre o PMLL11, a gente pode notar aqui que nos últimos 5 anos ele ficou praticamente páreo com o CDI. Como eu disse, esses últimos anos foram difíceis para vencer o CDI, mas olha, quando você volta aqui no tempo, ele venceu com tranquilidade, com um patamar de juro não tão proibitivo quanto o atual. Em termos de provento, ele vem pagando R$ 1 por cota mensalmente. Isso daria uma perspectiva de R$ 12. R$ 12 em cima de 103 de cotação, ou 104, te dá um yield de 11,5. É o maior yield de todos aqui. E ainda um fundo que cobra uma taxa de administração que é uma das mais baixas do mercado, apenas 0,5% ao ano. E a alavancagem financeira dele, bem rapidinho aqui para você, é de 10%, algo similar ao HGRU, como a gente viu. Portanto, uma alavancagem que não preocupa e não atrapalha os rendimentos do fundo, sendo então o fundo mais barato dessa lista. E como eu havia prometido, temos aqui um fundo extra, que é o FIB11, é um fundo do segmento industrial, é basicamente um complexo industrial ali em Joinville, por isso que ele é monoativo. Sim, mas é um complexo industrial ali em Joinville, né? E aí você pode ter uma série de inquilinos. O porém dele é isso aqui, ó. Liquidez muito baixa. É complicado de negociar esse fundo. E quando dá tudo errado, o fundo pode despencar, como aconteceu recentemente, teve um aumento da vacância, e aí você não consegue negociar. Então, esse é um risco importante que faz com que você não consiga ter uma participação relevante nesse fundo, na minha opinião. Mas quando você olha para isso, mesmo com toda essa queda, tá? O histórico de rentabilidade dele, ó, agora está abaixo do CDI, mas em 10 anos, com a queda, foi de 258%. Chegou aqui, ó, a quase 300, algo similar ao BTLG. Então é outro fundo de qualidade, mas que vem sofrendo o problema baixa liquidez. Mas vale o estudo eventualmente. A cota é mais alta, né? R$ 445. E mesmo com essa queda, ele ainda tende a negociar com yield abaixo de 9%, abaixo de BTLG e companhia. Então deixa eu te mostrar aqui. Atualmente você pode esperar mais ou menos R$ 3 por mês, ou seja, algo próximo a R$ 36 por ano no FIB11. E aí se você compra 445, você divide por esse valor, dá 8% de yield, mesmo assim ele é o mais caro da lista e com o menor nível de liquidez. Então, esse aí até vale deixar no seu radar, assim, se eventualmente cair um pouco mais, tiver um desconto interessante, por conta desse risco de liquidez. E como eu falo no curso FMI, evite fundos de baixa liquidez. O ideal é você focar naqueles de R$ 1 milhão para cima, porque a liquidez é algo que a gente não pode desprezar, mesmo na condição de pequeno investidor. No mais, eu quero saber a sua opinião a respeito desses fundos. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu sempre estou lendo. Inclusive, eu trouxe esse vídeo aqui justamente porque eu vi que o pessoal pediu mais vídeos de fundos imobiliários, então fique à vontade. Fui!